Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo Visão Comparativa dos Evangelhos. Eu sou o Everton Lima e no vídeo de hoje vamos analisar uma passagem fundamental para compreendermos o papel de João Batista no plano de Deus. Depois que os discípulos de João partiram, João aproveitou o momento para falar ao povo sobre quem era João de fato, conforme vamos ver em Mateus capítulo 11, versículos 7 a 15. Teria ele sido apenas mais um pregador excêntrico no deserto, um homem frágil e vacilante, ou haveria algo muito maior sobre ele? Ao longo desse estudo, veremos como João Batista foi mais que um profeta, sendo identificado por Jesus como o mensageiro prometido que prepararia o caminho do Senhor. Além disso, Jesus revela verdades profundas sobre o reino de Deus e a diferença entre a antiga e a nova aliança. Fica comigo até o final, pois essa passagem tem muito a nos ensinar sobre a firmeza na fé, nosso papel no reino e a maneira como Deus sempre cumpre a sua promessa. Vamos lá? Mateus, capítulo 11, versículo 7. Depois que eles se foram, Jesus começou a dizer às multidões acerca de João: Que saíste ao deserto para ver? Uma cana que se move pelo vento? Depois que eles se foram. Jesus não falou sobre João aos ouvidos desses discípulos, para que ele não parecesse lisonjeiro, ou como se lhe elogiasse em uma retribuição ao seu testemunho anterior. Para evitar toda suspeita desse tipo, Jesus adiou seu elogio a João até que os mensageiros se foram, e depois o apresentou ao povo. Jesus começou a dizer às multidões acerca de João. Jesus aproveitou, a partir das investigações feitas pelos discípulos de João, para instruir as pessoas a respeito do verdadeiro caráter de João. Multidões saíram para ouvi-lo, quando ele pregou no deserto, e é provável que muitos tenham sido atraídos pela novidade da sua aparência ou doutrina, ou simplesmente foram ver e ouvir um homem de hábitos e opiniões singulares. Provavelmente, muitos que seguiram a Cristo não eram desse número. Ele aproveitou, portanto, algumas perguntas marcantes para examinar os motivos pelos quais eles foram atraídos para o seu ministério. Que saíste ao deserto para ver. O objetivo do desenho de Jesus, neste e nos versos seguintes, é convencer os escribas e fariseus da inconsistência de sua conduta em reconhecer João Batista como um professor divinamente autorizado e não crer no próprio Cristo que João apontou para eles. Jesus também mostra, pelas excelências do caráter de João, que a confiança de João em Jesus sendo o Messias não foi extraviada, e que esse era um argumento a mais para que eles devessem ter acreditado no Cristo, a quem o João Batista proclamava ser muito superior a si mesmo. Uma cana que se move pelo vento. Essa região do país em que João pregava, sendo transbordada anualmente pelo Jordão, produzia grandes quantidades de juncos ou canas, de natureza frágil e leve, facilmente sacudida pelo vento. Elas eram, portanto, a imagem de um homem fútil, mutável e inconstante. O envio de João a Cristo para investigar seu caráter pode ter levado alguns a supor que ele estava mudando e era inconstante, como um junco. Certa vez ele havia reconhecido que Jesus era o Messias, e agora, estando na prisão e enviando os discípulos a Cristo para investigar o fato, eles poderiam supor que João não tinha firmeza ou princípios fixos. Jesus, ao fazer essa pergunta, declarou que, apesar dessa aparência, esse não era o caráter de João. Versículo 8. Mas que saíste para ver? Um homem vestido em roupas delicadas? Eis que os que usam roupas delicadas estão na casa dos reis. O tipo de roupa aqui denotado era a roupa leve e fina usada por pessoas efeminadas. Era feita geralmente de linho fino e era usada principalmente como ornamento. Cristo pergunta se eles foram atraídos por algo assim. Ele diz que o deserto não era o lugar certo. Nos palácios dos reis, na corte de Herodes, isso poderia ser esperado, mas não no lugar onde João estava. Esse tipo de roupa era um emblema de riqueza, esplendor, efeminação, delibidade de caráter. Ele pretendia dizer que João era um homem de um selo diferente, robusto em seu exterior, resistente em seu caráter, firme em sua virtude, adequado para suportar provações e privações, e, portanto, qualificado para ser o precursor do Messias. Versículo 9. Mas que saístes para ver? Um profeta? Sim, eu vos digo. E muito mais que um profeta. Um profeta. Jesus então pergunta se eles foram ver um profeta. Eles o consideravam como tal. E Jesus lhes disse que nisso suas apreensões sobre João estavam corretas. Mais que um profeta. Ter um caráter mais elevado e sagrado do que o mais distinto dos profetas antigos. João foi então declarado o mais eminente dos profetas que haviam predito mais claramente o Messias. Isaías fora distinguido acima de todos os outros pela sublimidade de seus escritos e pela clareza com que havia profetizado a vinda de Cristo. No entanto, João superou até ele. João viveu no tempo do próprio Messias. João previu sua vinda com ainda mais clareza.
Ele foi instrumento para apresentar Cristo à nação. João foi, portanto, o primeiro entre os profetas. Versículo 10. Este é aquele sobre o qual está escrito: Eis que diante de tua face envio o meu mensageiro, que preparará o teu caminho diante de ti. A passagem das Escrituras aqui citada é encontrada em Malaquias, capítulo 3, versículo 1, onde temos: Eis que eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá a seu tempo o Senhor, a quem vós buscais, o mensageiro do pacto, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. A essência disso também está contido em Isaías, capítulo 40, versículo 3, onde temos: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai na terra estéril, vereda nosso Deus. Preparará o teu caminho. Ou seja, preparar o povo para instruí-los mediante ensinos apropriados para receber a Messias. Versículo 11. Eu, em verdade, vos digo que, dentre os nascidos de mulher, não se levantou outro maior que João Batista. Porém, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Dentre os nascidos de mulheres. Essa é uma maneira enfática de dizer que nunca houve um homem maior que João. O menor no reino dos céus é maior do que ele. A expressão reino dos céus é usada em muitos sentidos. Provavelmente aqui significa pregar o reino de Deus ou o evangelho. Assim, no reino dos céus, nesse versículo, entende-se a plenitude das bênçãos do evangelho da paz, cuja plenitude não era conhecida até depois de Cristo ter sido crucificado e ressuscitado dentre os mortos. Agora, o menor nesse reino, o pior pregador de um Salvador crucificado, ressuscitado e glorificado, era maior que João, que não teve permissão para viver para ver a plenitude da graça do evangelho no derramamento do Espírito Santo. O reino dos céus aqui não significa o estado da glória futura. Não é em santidade ou devoção a Deus que o menor nesse reino é maior que João, mas isso é apenas a diferença do ministério. Os profetas apontaram Cristo que estava por vir. João mostrou que Cristo estava então entre eles. E os pregadores do Evangelho provam que este Cristo sofreu e entrou em sua glória, e que o arrependimento e a remissão de pecados são proclamados por meio do seu sangue. Há um ditado semelhante a este entre os judeus. Até a criada que passou pelo Mar Vermelho viu que nem Ezequiel, nem qualquer outro profeta tinha visto. O menor. Todos os ministros do Evangelho estão incluídos. Muitos deles, sem dúvida, receberam uma pequena porção de fé e, portanto, são muito inferiores a João. Mas isso não impede que a pregação seja superior a dele, porque sustenta Cristo como tendo satisfeito, e eternamente satisfeito, por seu único sacrifício, como conquistador da morte e Senhor da vida, e porque retira o véu e eleva crentes no santuário celestial. Além disso, tendo-lhes sido dados dons que lhes eram adequados para esse ofício, muito superiores aos de João. Eram maiores em relação à sua iluminação. Eles tinham o Espírito Santo habitando neles, que em todas as ocasiões devia declarar infalivelmente a vontade de Deus, sendo como se fossem oráculos vivos, conforme aprendemos em Atos, capítulo 1, versículo 5, onde temos: Porque João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muitos dias depois deste. E isso realmente aconteceu, conforme mais na frente vemos relatado em Atos, capítulo 2, versículo 4, onde está registrado: E eles foram todos cheios do Espírito Santo. É maior que ele. O trabalho de João marcou o fim do tempo das profecias e da lei de Moisés, e o começo do tempo do reino dos céus. Mas ele mesmo não fazia parte dessa nova dispensação do reino. Versículo 12. E desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus está sujeito à violência, e os que usam de violência se apoderam nele. E desde os dias de João Batista até agora, ou seja, desde os dias em que João começou a pregar. Não se sabe quanto tempo isso durou, mas provavelmente não durou mais de um ano. No entanto, a forma desse dito tem toda a aparência de uma data muito antiga. Avança para trás a um considerável curso de tempo. Soa muito mais como um comentário de Mateus que como um dito do próprio Jesus. É como se Mateus dissesse: desde a época de João, que foi posto na prisão e justiçado, até nossos dias, quando escrevo esse relato, o reino dos céus foi alvo de violência e perseguições nas mãos de homens violentos. O reino dos céus está sujeito à violência. Tem sido muito contestado se a violência aqui é externa, contra o reino nas pessoas de João Batista e Jesus, ou que, considerando a oposição dos escribas e fariseus, apenas os violentamente resolutos insistiriam nisso. Ambas as coisas são verdadeiras. O rei Jesus e seu arauto João sofreram violência,
e este é o significado principal e maior. Mas também alguns estavam decididamente se tornando discípulos. Se esse for um dito de Jesus e não de Mateus, é bem possível que ele tenha dito: meu reino sempre sofrerá violência. Sempre haverá homens selvagens que tratarão de quebrantá-lo, arrebatá-lo e destruí-lo. E, portanto, somente o homem que experimenta uma necessidade violenta e desesperada de Deus, somente aquele em quem a força da devoção contrapese a força das perseguições e as avanças, conseguirá entrar no reino. É possível que esse dito de Jesus tenha tido um duplo propósito: simultaneamente advertir a seus seguidores da violência que deveriam suportar e desafiá-los a cultivar uma corajosa piedade, que fosse muito mais poderosa que essa violência. Os que usam de violência se apoderam dele. Ou talvez Jesus aqui simplesmente declare um fato. Ele diz que houve uma grande pressa, uma multidão pressionando para ouvir João. Multidões saíram para ouvi-lo, como se estivesse prestes a tomar o reino dos céus à força. Então Jesus disse: desde que o reino dos céus, o evangelho, foi pregado, houve uma corrida para ele. As pessoas têm sido sinceras com isso. Eles vieram pressionando para obter a bênção, como se aceitasse pela violência. A alusão aqui é a maneira em que as cidades eram tomadas. Os sitiantes as pressionavam com violência e demoliam os muros. Com tanta seriedade e violência, diz Jesus, as pessoas pressionavam João e também a ele desde que começaram a pregar. Não haveria alusão aqui à maneira pela qual pecadores individuais buscam a salvação, mas é um registro simples de um fato de que multidões haviam se aglomerado ao redor de Jesus e de João para ouvir o Evangelho. Versículo 13. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Esse versículo significa que João introduziu uma nova dispensação, e que a antiga, sobre a qual os profetas e a lei de Moisés eram os guias, foi encerrada quando João Batista pregou que o reino dos céus estava próximo. Por lei se entende aqui os 5 livros de Moisés, pelos profetas, o restante dos livros do Antigo Testamento. Eles eram os instrutores sobre o Cristo que estava por vir. Até que João veio e mostrou que todas as previsões, os tipos e cerimônias estavam prestes a ser plenas e finalmente cumpridas, pois Cristo foi agora revelado. Versículo 14. E se estáis disposto a aceitar, este é o Elias que havia de vir. Se estáis disposto a aceitar. Este é um modo de falar, implicando que a doutrina que Jesus estava prestes a declarar era distinta de seus pontos de vista comuns. Que Jesus estava prestes a declarar algo que era diferente de acordo com a expectativa comum e que, portanto, eles poderiam estar dispostos a rejeitar. Este é o Elias. Elias foi um profeta distinto e foi levado aos céus em um redemoinho. O profeta Malaquias predisse que Elias seria enviado antes da vinda do Messias para lhe preparar o caminho, conforme está relatado em Malaquias, capítulo 4, versículo 5. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Isso significa, evidentemente, que não deveria aparecer pessoalmente, mas que alguém deveria aparecer com uma semelhança impressionante com ele. Ou, como Lucas relata no capítulo 1, versículo 17, irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, a fim de preparar um povo pronto ao Senhor. Assim, aqui nessa passagem de Lucas, ele expressa no espírito e virtude de Elias. Mas os judeus entenderam de maneira diferente. Eles supunham que Elias aparecesse pessoalmente. Eles também supuseram que Jeremias e alguns outros profetas apareceriam também para inaugurar o tempo do Messias prometido e para a graça do seu advento. Essa crença predominante foi a razão pela qual Jesus usou as palavras se estáis dispostos a aceitar, implicando que a afirmação de que João era o prometido a Elias era uma doutrina contrária à expectativa deles. Versículo 15. Quem tem ouvidos, ouça. Essa expressão é frequentemente usada por Jesus. É uma expressão proverbial, implicando que a maior atenção deve ser dada ao que foi falado. Jesus considerava da maior importância a doutrina sobre João. Jesus nos lembra, ao mesmo tempo, a razão pela qual os ministérios das quais ele fala não são recebidos por todos. Isso ocorre porque muitos de seus ouvintes são surdos, ou pelo menos têm os ouvidos fechados. Mas agora, como todo homem é impedido, não apenas por sua própria incredulidade, mas pela influência mútua que os homens exercem uns sobre os outros, Jesus aqui exorta os eleitos de Deus, cujos ouvidos foram trespassados, a considerar atentamente esse notável segredo de Deus, e não permanecer surdo como os incrédulos. O que eu chamo a atenção aqui?
Nessa passagem, vemos Jesus exaltando João Batista como o maior entre os nascidos de mulher, mas ao mesmo tempo afirmando que o menor no reino dos céus é maior do que ele. Isso nos mostra o contraste entre a preparação e o cumprimento do plano de Deus. João abriu o caminho para Cristo, mas a plenitude do reino só veio com a obra de Jesus. Outro ponto importante é o desafio que Jesus nos deixa. Quem tem ouvidos, ouça. Ou seja, estejamos atentos ao que Deus está nos revelando. Ou corremos o risco de ignorar sua voz, como muitos fizeram na época de João e de Jesus. Se este estudo falou ao seu coração, curta, compartilhe e se inscreva no canal para continuar acompanhando a nossa série Visão Comparativa dos Evangelhos. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!